galera, tudo bem? Meu nome é Eduardo Pedreira e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao segundo episódio da nossa caminhada aqui para desvendar os segredos dos grandes mestres e como isso pode nos fazer pessoas melhores e, consequentemente, investidores e investidoras muito melhores. Se você não viu o episódio 1, para tudo que você está fazendo agora, vai lá e vale a pena escutá-lo para que você possa ir pegando a sequência e a caminhada lógica aqui das nossas conversas, beleza? A cada episódio, um mestre a ser desvendado e o seu segredo. O mestre de hoje chama-se Sócrates. O seu segredo, conhece-te a ti mesmo. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Eduardo Pedreira e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à minha pequena casinha aqui e muito legal você estar acompanhando esses episódios. Esse é o episódio 2 de uma série de 10. Se você não viu o primeiro, corre lá e vai ver o primeiro episódio para você pegar a lógica aqui da nossa caminhada, das nossas conversas. A cada episódio, um mestre e um segredo. O mestre de hoje chama-se Sócrates e o segredo que ele quer nos ensinar é: tudo que sei é que nada sei. Quem foi Sócrates? Deixa-me te dizer, Sócrates foi um cara que nasceu de uma família muito simples, eu diria. Eles não eram pobres e tal, mas para a época ele não veio de uma ascendência nobre, ele não veio de uma família que era detentora de poder financeiro, poder político. Ele era um cara comum, tranquilo, nada demais. Quando foi jovem, tornou-se soldado, foi pra guerra e tal. E aí, quando ele volta, até meio que se tornou ali quase que um funcionário público, no certo sentido, vivendo de uma certa aposentadoria de soldado. Um cara muito simples, um cara sem maiores atrativos, e os seus biógrafos relatam uma característica: Sócrates era um cara feio, portanto era um cara que tinha muito pouca possibilidade naquela época, muito pouca possibilidade de se dar bem com mulheres, né? Então observa, um cara sem atrativo físico, um cara sem atrativo financeiro, era uma pessoa assim meio comum da sociedade. Mas esse cara tão comum, logo viria a se tornar o grande filósofo daqueles tempos. Importante te dizer que Sócrates, apesar de toda a sua simplicidade, ele nasceu, cara, num momento muito especial do seu país, da sua região. Sócrates nasceu numa quadra histórica quando os gregos estavam bombando no mundo. E aí tem uma coisa, né? Você sabe que o lugar que a gente nasce é muito responsável por aquilo que a gente é, pela nossa visão, pela nossa capacidade. E aí, meus caros e minhas caras, o lugar, a história, a depender do lugar do mundo que a gente vive, do momento histórico que a gente nasce, isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Sócrates nasceu numa baita de uma civilização, cara. Os gregos estavam bombando. Aí, Sócrates rapidamente se torna um cara considerado sábio. O que era um sábio? O que era um sábio? Quem é que podia conquistar, digamos assim, essa reputação de ser uma pessoa sábia? Se liga nessa aqui, ó. A sabedoria é a conjunção de 3 coisas: inteligência, técnica, portanto estudo. Segundo, experiência. Terceiro, intuição. No primeiro episódio, eu estava falando sobre o Warren Buffett e como ele se tornou o oráculo de Omaha. E você vai entender essa referência aqui agora. E só dá uma olhada nisso. Esse sábio, por que o Warren Buffett e outras pessoas podem ser consideradas um sábio? E no caso de Sócrates, porque a união de estudo, de técnica, com experiência. Experiência significa fracassar, experiência significa quebrar, e a intuição, essa coisa do insight. Eu vou te falar, vou finalizar o vídeo de hoje com essa coisa do intuição e o insight, segura aí. Então, Sócrates logo arranjou uma opção de discípulos e tinha um cara que era muito apaixonado por ele como amigo, dizendo, cara, esse é o cara. E aí, esse amigo dele sobe até um lugar, um templo, que era chamado de oráculo. Por quê? Porque naquele templo ouvia-se a voz de Deus, e quem trazia essa voz dos deuses? 2 profetisas.
E aí, esse cara, amigo de Sócrates, entra nesse templo no chamado Oráculo de Delfos. Por isso que a gente fala que Warren Buffett é o oráculo de Omaha, né? E aí, esse amigo de Sócrates entra no Oráculo de Delfos e tinha uma frase já assim marcante. Pô, cara, sabe quando você vai visitar alguém e logo na porta de entrada tem uma frase assim meio que marcante, meio que definindo, assim, tipo ali lá na nossa porta, né? Você sente assim, nesta casa se cultiva a gratidão, né? Tem se você for aqui ao lavabo que tem aqui, pequenininho aqui do lado, aqui na primeira porta esquerda aqui do meu corredor, você vai ver o seguinte, tá? Tem meio que uma placa assim, um azulejo dizendo assim, nessa casa a gente sorri, nessa casa a gente dá abraço, nessa casa a gente perdoa. É que a frase parece querer dizer aquilo que a gente é aqui na casa. Quando os caras entraram, quando aquele cara apaixonado por Sócrates entra no oráculo de Delfos, entra no templo, a frase que estava lá em cima é uma frase que o senso comum atribuiu a Sócrates, mas ele nunca disse isso. A frase estava lá em cima assim, conhece-te a ti mesmo. E aí o amigo de Sócrates entra e pergunta à profetisa, que tem acesso aos deuses, né? Quem é o homem mais sábio da terra? E ela diz, Sócrates. Aí ele desce, cara, pilhadão, e conversa com Sócrates, diz, olha, fui lá, os deuses te consideram o cara mais sábio da terra. E aí, como é próprio de um sábio, né? Porque um sábio é um humilde, né? O sábio não olha no espelho e diz, eu sou o cara. O sábio não faz isso. O sábio, como Sócrates, vai lá e vai conversar com todos os outros sábios. Até mesmo para checar essa informação. Será que eu sou o mais sábio mesmo? Como é que eu vou saber se eu sou o cara mais sábio se tem tantos outros sábios? E aí, quando ele vai conversar com os sábios, ele descobre que todo mundo era meio cheio de si, meio que aceitava essa coisa de eu sou o cara. E Sócrates, então, depois de conversar com todo mundo, olhar para si mesmo, ele revela-nos um segredo que foi proferido há 400 anos antes de Cristo. Nós estamos falando de uma frase que dita e que tem mais de 3.000 anos de história e que chega a gente aqui e agora. E você sabe o que Sócrates disse, meu parceiro? Sabe o que ele disse? Ele simplesmente disse, tudo que sei é que nada sei. Pô, cara, essa frase, ela é muito sinistra por uma razão muito simples. Ela me coloca em xeque, ela me coloca em dúvida, ela coloca interrogação naquilo que para mim eu digo que sei. Ela é um convite constante à humildade. E você sabe o que é mais de fantástico nela? Sabe o que é mais de fantástico nela? Se tudo que sei é o que nada sei, então eu não quero parar de aprender. Então eu quero saber mais. E quanto mais eu sei, mais eu vou percebendo que eu não sei. E se eu não sei, eu vou querendo saber mais, eu vou querendo saber mais. O que tudo isso tem a ver com decisões de investimento? O que tudo isso tem a ver com esse mundo que a gente tem aqui no canal do Tio William? O que tudo isso tem a ver? Uma coisa muito simples. Eu fico meio com vergonha de dizer isso, porque o que eu vou te dizer é muito óbvio, muito óbvio. Eu meio que tenho um preconceito, eu reconheço, tenho meio que um preconceito com coisas óbvias, né? E talvez porque quem fala o óbvio, a gente tá sempre dizendo assim, porra, é o maior clichê da parada, todo mundo tá falando isso, todo mundo, porra, já sabia disso. Até um dia que na sala de aula eu tava falando, gente, eu queria pedir desculpas por dizer essa coisa óbvia e tal, e uma aluna chegou, levantou a mão, pô, incrível, ela chegou para mim e falou assim, professor, o óbvio precisa ser dito. Aqui vai lá, o óbvio precisa ser dito. Você sabe qual é o óbvio de investimento? O óbvio do óbvio, do óbvio, do óbvio, do mais elementar, a coisa mais simples, é a seguinte, tem uma estratégia. Como que eu posso olhar o mercado financeiro, tentar navegar nele sem uma estratégia? Ela pode mudar, mas sem uma estratégia eu fico ao sabor do meu impulso, eu fico ao sabor das minhas, é isso mesmo, das minhas pulsões, e decisões a partir de impulsos podem às vezes dar certo, mas no longo prazo não se sustentam. A decisão melhor de investimento é aquela que está enquadrada, né, que está emoldurada por uma estratégia. Qual o problema? Cara, tem tanta informação, mas tem tanta informação, que hoje o nosso problema é a gente ficar desinformado por tanta informação. Então, vou lá, como dizem os americanos, state the obvious aqui, vou estabelecer o óbvio. Pega a tua estratégia, estabelece os fundamentos inegociáveis dela, fica com esses fundamentos inegociáveis, não fica flutuando, não fica mudando essa parada, porque aí você nunca testa o verdadeiro valor de uma estratégia, ela demora tempo com seus riscos, com seus fracassos e sucessos. Mas, aqui vai.
Estabelecer esses fundamentos, vez por outra, faça como Sócrates. Pergunte, questione, coloque mesmo em xeque aquilo que você acha negociável na tua estratégia. E, especialmente num mercado que é, por natureza, tão volátil, onde as variáveis mudam tão rapidamente, nunca a gente pode esquecer dessa frase: tudo que sei é que nada sei. A sabedoria aplicada a esse mundo econômico, financeiro e de investimento, essa é uma sabedoria que nunca deixa eu descansar na falsa voz dentro de mim, me dizendo que eu sou o cara. Eu preciso aprender. Eu preciso lembrar que por mais que eu saiba, tudo que eu sei é que nada sei. Faz isso com a tua estratégia. Faz isso com a tua visão de investimento. Eu tenho certeza que isso pode te trazer enormes resultados. Agora, aqui vai, hein? Eu vou te dar uma dica prática de como é que você pode praticar essa parada que eu acabei de dizer, essa coisa do tudo que sei que nada sei. Para um tempo, tira um dia por semana. Tira um dia por semana. E pega, pode até grava no teu relógio 10, 15 minutos, não tem problema, o tempo que você precisar. Para pensar, por favor, não é para você ver vídeo, não é para você ler, para você pensar. Você sabia que o Sócrates foi o que foi? Porque era um cara que pensava. E pensar, meu amigo, pensar dá trabalho, mas é o maior ativo, o maior papel que a gente pode ter. O maior ativo, o ativo que vale mais é essa capacidade de pensar. É isso que faz um sábio, é isso que define e muda uma estratégia. E detalhe, pega uma vez por semana, 10 minutos, ritual, escolhe um lugar na tua casa, senta, sentou, desliga o celular, 10 minutos que seja, pensa na tua estratégia, pensa sobre os teus investimentos, pensa. E por que eu estou te pedindo para desligar, meio que fazer silêncio? Atenção, atenção, atenção. Lembra? Sabedoria é a conjunção entre inteligência, experiência e insight. Os ocidentais têm uma maravilhosa definição de insight. Insight é uma ideia, uma luz que vem e que nos atravessa, especialmente quando a mente está tranquila. A mente tranquila é aquela que para e pensa. E aí, novas luzes podem surgir. E se o insight vier, novas luzes vierem, você for absolutamente bem sucedido aí nos teus investimentos, deita e acorda, dizendo o segredo de Sócrates: tudo que sei é que nada sei. Beleza, galera? Te aguardo no terceiro episódio, o novo mestre e o novo segredo. Abraço!